Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é o cenário econômico que se desenha para o período de 2025 a 2028. Temos em mãos uma variedade de projeções e relatórios, desde o Boletim Focus do Banco Central aqui do Brasil, passando por FMI, Banco Mundial, até as visões de grandes bancos de investimento. Nossa missão é descomplicar um pouco esses números, extrair as tendências-chave e entender o que realmente importa, né? Para o Brasil e para o mundo nos próximos anos. Vamos nessa? Vamos sim. E olha, o panorama que emerge desses dados é, sem dúvida, sim, complexo. A gente vê um consenso em torno de um crescimento global mais moderado, sabe? Mas com desafios que insistem em permanecer, como a inflação e juros, que devem continuar pesando, né, em economias importantes. O que chama a atenção e reflete a grande incerteza do momento é a notável divergência, às vezes, entre as projeções de diferentes instituições para alguns indicadores-chave. Nosso trabalho aqui vai ser navegar por essa névoa de dados e identificar os sinais mais relevantes. Perfeito. Então, comecemos pelo nosso quintal, o Brasil. O Boletim Focus, que coleta as expectativas do mercado, funciona como uma espécie de termômetro, né? Para 2025, os dados mais recentes ali de setembro ainda mostram a inflação medida pelo IPCA na casa dos 4,85%. Isso ainda está acima do teto da meta, certo? Exatamente. E essa inflação persistente que reluta em ceder é a principal justificativa para a projeção de uma taxa Selic terminando 2025 em um patamar bastante elevado, de 15%. Algumas casas, como o Itaú, chegam a prever 15,75%, inclusive. Manter a taxa de juros nesse nível tem um efeito claro: freia o consumo das famílias e principalmente o investimento das empresas. Não surpreende, portanto, que a projeção de crescimento do PIB para 2025 seja modesta, sabe? Variando entre 2,16% e 2,18% nas fontes que a gente consultou. E essa combinação de inflação ainda alta, com juros nas alturas, impacta outras áreas também, imagino. O câmbio, por exemplo, como fica? Sem dúvida. As projeções para o dólar ficam ali em torno de 5,55 a 5,60 para o final de 2025. Algumas análises pontuais até mencionam 5,70. Esse patamar elevado reflete não só a Selic alta, que em teoria atrai capital, mas também as persistentes incertezas sobre a trajetória fiscal do Brasil e, claro, né, o cenário de juros altos lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, essa Selic de 15% torna a renda fixa doméstica extremamente competitiva. Isso acaba tirando um pouco do brilho do mercado de ações, como indicam algumas pesquisas de sentimento do mercado. Ah, tipo a do Bank of America. Isso, como a do Bank of America, que mostra gestores mais cautelosos com o Ibovespa no curto prazo, justamente por essa competição. Entendi. Mas há uma luz no fim do túnel para os anos seguintes, segundo essas mesmas projeções do Focus? Ou a situação tende a se cronificar um pouco? Olha, as projeções apontam para uma melhora, sim, mas gradual. Bem gradual, na verdade. A expectativa é que a Selic possa recuar para 12,5% ao final de 2026 e talvez 10,5% em 2027. A inflação também seguiria essa trajetória descendente, convergindo mais lentamente para perto ou um pouco abaixo dos 4%, mas só lá entre 2027 e 2028. E o câmbio nessas projeções permaneceria relativamente estável, mas ainda num patamar elevado, talvez próximo a 5,60, mesmo em 2026. Ou seja, o processo de desinflação e de redução dos juros no Brasil parece que vai ser mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros, sabe? Entendido. Vai exigir paciência. E esse cenário doméstico desafiador não acontece isolado, claro. Como é que o panorama global, previsto para 2025 e 2028, influencia ou talvez até complique essa trajetória brasileira? Qual a previsão geral para o crescimento mundial? A visão predominante para a economia global em 2025 é de moderação. As projeções de crescimento variam um pouco, o que por si só já é um sinal de incerteza, né? O FMI, por exemplo, projeta 13,5%. Isso parece ser o teto do otimismo. Outras fontes, como o Banco Mundial, em algumas análises, chegam a apontar para 2,3%. Embora um consenso mais amplo entre FMI, OCDE e Banco Mundial pareça se situar mais perto de 3,0% a 3,2%.
Olhando para as grandes economias, espera-se uma desaceleração nos Estados Unidos, com um crescimento entre 1,4% e 2,2%, dependendo da fonte que você olha. A China também deve continuar seu processo de desaceleração estrutural, embora ainda cresça a taxas robustas, né? Entre 4,4% e 4,8%. Já a zona do euro, bom, essa parece ter a recuperação mais lenta mesmo, com um crescimento projetado em torno de 0,9% a 1,0%. E quais são os grandes riscos que acompanham esse crescimento global mais lento? Você mencionou a inflação persistente e os juros altos. Sim, esses são riscos centrais. A inflação, especialmente a de serviços nos Estados Unidos, pode se mostrar mais resistente do que o esperado. Isso forçaria o Federal Reserve, o Banco Central americano, a manter os juros elevados por mais tempo, o que tem repercussões globais, claro. As tensões geopolíticas são outro fator constante de incerteza, né? Podendo afetar cadeias de suprimento, preços de energia, a qualquer momento. Mas um risco que ganhou bastante destaque em várias análises recentes é o relacionado a tarifas comerciais. Como assim? Ameaças de novas guerras comerciais, é isso? Exato. A possibilidade de um aumento de tarifas por parte dos Estados Unidos, por exemplo, sobre produtos chineses ou de outros parceiros, isso cria um cenário particularmente complexo. Porque, por um lado, tarifas tendem a frear o comércio global e, consequentemente, o crescimento econômico. Certo. Por outro lado, elas encarecem produtos importados, o que pode pressionar a inflação justamente nos países que as impõem e também nos seus parceiros. Essa combinação perversa, né, de crescimento baixo com inflação alta é o que a gente chama de estagflação. Ah, sim. O pior dos mundos, quase. Pois é. É um fantasma que algumas análises mais cautelosas, tipo as do Banco Mundial ou da JP Morgan, levantam como risco real. Especialmente se os bancos centrais ficarem encurralados entre combater a inflação e evitar uma recessão mais profunda, aquele famoso pouso forçado. Um cenário realmente complicado de navegar. E a China, com essa desaceleração prevista, mesmo que ainda cresça bastante, como você disse, qual o impacto disso para a gente, por exemplo? O ritmo da China é crucial, né? Dado o peso dela na demanda global, principalmente por matérias-primas, por commodities. Uma desaceleração mais acentuada do que o previsto, talvez ligada a problemas no setor imobiliário lá, ou a um consumo interno que não reage como esperado, isso teria um impacto direto em países exportadores de commodities. Como o Brasil. Exatamente, como o Brasil. É um ponto de atenção constante, sem dúvida. Faz todo sentido. Com esse pano de fundo global brasileiro, de crescimento moderado, juros ainda relevantes e esses riscos todos no horizonte, como é que os mercados financeiros estão reagindo? O otimismo que a gente vê em algumas projeções de bolsa, por exemplo, ele parece condizente com tudo isso? É uma ótima pergunta. Para o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, existe de fato um otimismo considerável em algumas projeções para o final de 2025. Casas como Goldman Sachs e Morgan Stanley chegam a vislumbrar o índice entre 5.600 e, pasme, 6.600 pontos. É bastante coisa. Uau! A aposta implícita aqui parece ser que a força dos lucros das empresas, especialmente as de tecnologia, vai conseguir superar o vento contrário dos juros altos. Ou talvez que o mercado já esteja antecipando uma virada na política monetária mais cedo do que o próprio Fed sinaliza, né? E no Brasil? O Ibovespa consegue acompanhar esse otimismo todo? Você mencionou antes a cautela dos gestores por causa da Selic. Exato. As projeções para o Ibovespa são bem mais contidas e variadas. Bancos como Itaú, BBA e XP Investimentos veem o índice ali na faixa de 142 mil a 150 mil pontos para o final de 2025. Como a gente falou, a concorrência forte da renda fixa e as preocupações com o cenário fiscal doméstico, ou seja, as dúvidas sobre a capacidade do governo de equilibrar as contas públicas, funcionam como uma âncora para o otimismo no curto prazo. Embora existam projeções mais agressivas para o longo prazo, como a do Morgan Stanley, que mira 189 mil pontos lá para meados de 2026, o sentimento corrente parece mais pé no chão, sabe? Entendi. Pé no chão. E interessante essa dinâmica. Dentro do mercado de ações mesmo, há alguma mudança de perfil sendo antecipada? Fala-se muito daquelas gigantes de tecnologia, as Magnificent Seven. Sim, há uma discussão relevante sobre isso.
As chamadas Magnificent Seven, aquele grupo restrito de gigantes de tecnologia, tipo Apple, Microsoft, Nvidia, etc., que carregaram o mercado americano nos últimos tempos, talvez percam um pouco desse protagonismo relativo. Algumas análises sugerem que o mercado pode começar a buscar valor em outros segmentos, talvez abrindo espaço para empresas menores, as small caps. Ah, as menores. Isso. Nos Estados Unidos, um exemplo seria o índice Russell 2000, que agrupa essas empresas menores e que ficou bastante para trás em relação ao S&P 500. Mas ele mostrou alguns sinais de vida em 2025, talvez indicando essa busca por diversificação por parte dos investidores. Interessante. Além dos mercados tradicionais, tem todo aquele universo de ativos digitais que também gera muita expectativa e debate. Como ficam as projeções para criptomoedas como o Bitcoin e Ethereum nesse cenário todo? Olha, o mercado cripto continua sendo um capítulo à parte, marcado por um otimismo expressivo em muitas projeções, mas também, claro, por uma volatilidade extrema. Para 2025, as projeções médias para o Bitcoin ficam numa faixa bem ampla, entre 75 mil dólares e 95 mil dólares. Para o Ethereum, algo entre 4.500 e 4.800 dólares. O que chama atenção mesmo são as projeções máximas que algumas fontes mais agressivas colocam na mesa, chegando a 150 mil dólares ou até 200 mil dólares para o Bitcoin já em 2025. Nossa, são números realmente impressionantes. Mas o que sustentaria esse otimismo todo, além da pura especulação, talvez? Os argumentos a favor se baseiam principalmente na crescente adoção institucional, ou seja, grandes fundos de investimento, bancos, empresas começando a alocar capital nesses ativos. E também em avanços na clareza regulatória em algumas jurisdições importantes, o que reduziria a incerteza. No entanto, é crucial reforçar: a volatilidade é inerente a esse mercado. Essas faixas de projeção absurdamente largas, com máximas tão distantes das médias, são a maior prova disso. É um mercado de altíssimo risco. Não dá para esquecer. Muita cautela, então. Muita. E só para complementar o cenário de moedas, o índice dólar DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas fortes, ele tem projeções que sugerem estabilidade ou um leve enfraquecimento a médio prazo, talvez caindo para a faixa de 101, 113 em 2025-26 e 98, 99 lá para 2027-28. Mas isso depende enormemente da trajetória dos juros do Fed e de qualquer susto geopolítico e econômico global, né? Uma mudança brusca aí pode impactar tudo, inclusive o nosso real aqui. Perfeito. Bem lembrado. Agora, vamos mergulhar um pouco nas commodities, que são tão vitais para a nossa balança comercial brasileira. O cenário aqui parece bem heterogêneo, não é? Tem de tudo um pouco. Definitivamente. As dinâmicas são bastante distintas entre elas. Começando pelo petróleo Brent, que é a referência para o mercado global, a divergência nas projeções para 2025 é notável. A gente tem, de um lado, órgãos oficiais importantes como a Agência Internacional de Energia, a IEA, a OPEP e o FMI, apontando para um barril na faixa de 80 a 92 dólares. Essa visão parece sustentada pela demanda ainda resiliente e pelos cortes de produção promovidos pela OPEP e seus aliados, a OPEP+. Ok. E qual seria a visão divergente dessa? Mais para baixo. Exato. Do outro lado, algumas análises de bancos ou projeções talvez um pouco mais antigas, como da JP Morgan, ou mesmo da própria EY, em outros relatórios, trabalham com valores mais baixos, na casa dos US 66 ao US 74 por barril. Essa visão mais pessimista talvez já incorpore uma expectativa de aumento da oferta global nos próximos anos, tanto de países da OPEP+, quanto de fora do cartel, como EUA e Brasil. E uma demanda que pode não ser tão forte assim, com a desaceleração global. Faz sentido. A tendência geral para os anos seguintes, 2026 em diante, parece ser de queda gradual, com algumas fontes falando em preços abaixo de US 70 ou até US 60. Mas no petróleo, a grande incógnita é sempre o risco geopolítico, né? Que pode gerar choques de oferta e mudar completamente o cenário da noite para o dia. Entendido. A incerteza reina ali. E para os metais preciosos, como ouro e prata, o sentimento parece diferente, mais otimista, talvez? Sim, sim. Aqui o viés geral das projeções é mais altista. Metais preciosos tradicionalmente funcionam como reserva de valor e refúgio em tempos de incerteza econômica
ou geopolítica. Além disso, eles tendem a se beneficiar de um cenário de eventual queda nas taxas de juros reais globais. Isso torna ativos que não pagam juros, como o ouro, relativamente mais atraentes. Casas como o UBS e JP Morgan veem potencial de valorização com projeções para o ouro buscando níveis acima de $3.000 ou até $3.500 por onça em 2026. E a prata? Ela acompanha o ouro nessa tendência? A prata tende a acompanhar, sim, mas com um componente adicional interessante: a demanda industrial. A prata é um insumo importante em setores ligados à transição energética, como painéis solares, veículos elétricos, além de eletrônicos em geral. Essa demanda crescente vinda da indústria dá um suporte extra ao preço, para além de seu papel como reserva de valor. Algumas análises, como a da UBS, sugerem que a prata pode até ter um desempenho superior ao do ouro nesse período, por conta desse duplo fator, sabe? Que interessante. Falando em insumos industriais, como fica o minério de ferro que é tão crucial para as nossas exportações brasileiras? Para o minério de ferro, a trajetória esperada é bem diferente. É de normalização ou até queda de preços. As projeções para 2025 ficam majoritariamente na faixa de $95 a $110 por tonelada. Para os anos seguintes, a tendência é de recuo, com algumas projeções apontando para preços abaixo de $100 ou até próximos de $80. E por quê? A China de novo. Exatamente. A principal razão para isso é a já mencionada desaceleração esperada no setor imobiliário e de infraestrutura da China, que é, de longe, o maior consumidor global de minério de ferro. Essa forte dependência da demanda chinesa é um ponto de vulnerabilidade e atenção constante para a economia brasileira e para as empresas mineradoras aqui. Ok, bom, vamos tentar organizar esse quebra-cabeça todo que a gente montou aqui. Temos um Brasil caminhando para 2025 com um crescimento limitado pela Selic alta e inflação persistente, com uma melhora lenta à frente, muito dependente do que acontece lá fora e, claro, da arrumação da casa fiscal aqui dentro. Lá fora, um crescimento global morno, com Europa e China perdendo um pouco de tração e Europa ainda mais devagar. Tudo isso sob a sombra de riscos importantes como tarifas, geopolítica e inflação teimosa. Exato. E nos mercados financeiros, isso se traduz num otimismo cauteloso para ações, especialmente nos Estados Unidos, onde a aposta parece ser na força dos lucros corporativos. No Brasil, a Bolsa enfrenta essa concorrência forte da renda fixa e a desconfiança fiscal. No mundo cripto, um potencial enorme de valorização que convive com um risco igualmente grande, talvez até maior. E nas commodities, futuros bem distintos. Petróleo com tendência de queda a médio prazo, mas muito volátil, metais preciosos com viés mais positivo e o minério de ferro pressionado pela China. O ponto-chave, então, me parece ser entender como todas essas peças se conectam e se influenciam mutuamente, certo? Não dá para olhar só uma coisa isolada. Precisamente. A política de juros do Fed americano não define sozinha, óbvio, mas influencia fortemente as decisões sobre a Selic e o comportamento do câmbio aqui no Brasil. O ritmo da economia chinesa determina o preço de commodities essenciais para nós. Uma escalada nas tensões comerciais entre EUA e China pode afetar desde o crescimento global até o apetite por risco dos investidores em todos os mercados. O grande desafio, tanto para quem investe quanto para quem formula políticas públicas, é navegar essa complexidade, essa incerteza toda, tentando equilibrar o controle da inflação com a necessidade de gerar crescimento e emprego. A gente vê uma resiliência notável em alguns setores, como de tecnologia ou mercado de trabalho em alguns países, mas também vulnerabilidades claras em outros. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Estamos entrando num período de ajuste global, talvez? Uma busca por um novo normal depois de anos tão turbulentos que a gente teve? Pode ser uma boa forma de colocar. Parece ser um período onde a diferenciação vai ser a palavra-chave. Diferenciação entre o desempenho de países desenvolvidos e emergentes, diferenciação entre setores econômicos que se adaptam melhor ou pior a esse cenário de juros mais altos e crescimento moderado, e diferenciação entre as classes de ativos também. Não parece ser um cenário de bonança generalizada, sabe? Exige uma análise muito mais cuidadosa dos riscos específicos e das oportunidades que podem surgir nesse ambiente mais desafiador. A capacidade de adaptação e uma boa gestão de risco serão fundamentais. Bom, chegamos ao final desta nossa exploração pelas projeções econômicas para os próximos anos.
Esperamos que essa conversa tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre o complexo mapa econômico que temos pela frente. Foi ótimo conversar. Igualmente. E fica, talvez, uma provocação final para reflexão, né? Diante dessa interação desafiadora entre juros, inflação e a busca por crescimento sustentável, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, de que forma a agenda de reformas estruturais, como a questão fiscal no Brasil, a tributária e a inevitável transição para uma economia de baixo carbono, poderiam, de fato, alterar essas projeções que a gente discutiu, elas poderiam criar novas avenidas de crescimento ou, quem sabe, mitigar alguns desses riscos macroeconômicos que parecem tão presentes hoje. Fica aí uma questão para continuar pensando.